Anteriormente, casos de depressão e loucura estavam associados a mitos e superstições. Apenas em meados do século XIX, os distúrbios mentais foram reconhecidos como doença e o primeiro DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, só surgiu em 1952. A depressão é muito antiga, listada desde essa primeira versão do DSM, e pode ser de origem neuroquímica, biológica, psicológica ou emocional. Pode vir como resultado de um estresse pós-traumático, como comorbidade, ou seja, associada a outra doença, ou como sintoma de outro transtorno. Olá, eu sou o Thiago e esse é o canal Cotidiano. Seja muito bem-vindo. Segundo o psiquiatra Dr. Marco Abud, do canal Saúde da Mente, apesar dos muitos tipos de depressão que existem, 7 deles se destacam. São esses: o episódio depressivo maior, o transtorno depressivo persistente, a depressão pós-parto, o transtorno disfórico pré-menstrual, a depressão sazonal, depressão atípica e depressão bipolar. Em breve faremos vídeos mais específicos sobre cada tipo de depressão. Mas de uma maneira geral, em todos os tipos de depressão podem surgir sintomas como os seguintes: ruminar pensamentos tristes, perder o prazer pelas coisas da vida, culpa e excesso de passado na mente, hipersonia, ou seja, muito sono ou até insônia, que é a falta de sono, delírios e alucinações, e esse em um caso de depressão psicótica, por exemplo, em que a psiquiatra doutora Ana Beatriz do canal Pod People destaca que pode tornar o risco de suicídio muito alto. Ainda mais à frente nesse vídeo falaremos mais alguns sintomas importantes da depressão. Mas como alcançar a cura? Para cada tipo de depressão existe um tratamento. Apenas para fins didáticos, iremos resumir aqui todos os transtornos depressivos em alguns tipos gerais. É só para entender melhor, ok? Vamos para o primeiro. Vamos chamar de depressão aguda, que seria desencadeada por algum evento. Pode ser tratada com terapia e medicamentos por algum tempo. Esse tipo de depressão pode ocorrer, por exemplo, após um processo de luto, como a morte de um ente querido, o rompimento de um relacionamento, perder um emprego ou não conquistar algo muito desejado. Esse evento causa um trauma, uma decepção, que leva a essa tristeza profunda. Apesar de ser uma depressão a qual se pode nomear o motivo, não significa que não exija tratamento, pois existem muitos riscos sofridos pelo indivíduo que já está depressivo. Já irei citar esses riscos, deixe-me antes listar ainda mais outros tipos gerais de forma didática de depressão. O segundo vamos chamar de depressão crônica, de origem neuroquímica e constante, ou seja, é devido a alguma deficiência no organismo da pessoa, algo que tem a ver com a parte biológica. Por exemplo, a amígdala cerebral produz cortisol, que é o hormônio do estresse em excesso. Os neurotransmissores da pessoa não têm a capacidade total de recaptar a serotonina produzida no organismo. Ou, por exemplo, uma deficiência de ácido fólico, o que faz com que determinadas enzimas do humor não cheguem adequadamente ao cérebro. Pode piorar ou melhorar com gatilhos, como se ocorrer um evento traumático semelhante ao que citei no primeiro tipo agudo, ou se acontecer alguma coisa muito boa na vida da pessoa que pode causar uma melhora. Porém, tende a ter somente controle. Tomar medicamentos para toda a vida acaba sendo uma obrigação para muitos que sofrem desse mal, sendo que isso, junto de um bom processo de psicanálise para obter autoconhecimento e controle, é a melhor forma de se tratar. Terceiro, existem estudos e relatos de uma depressão de origem biológica, também causada como comorbidade de outra doença. Por exemplo, após a pessoa contrair Covid-19 ou após desenvolver diabetes. Esses estudos ainda estão engatinhando, mas apontam que algumas doenças e práticas podem causar um desequilíbrio neurobiológico que leva aos sintomas depressivos. Também outras doenças e condições podem trazer uma depressão aguda como sequela, por exemplo, um AVC, que é o acidente vascular cerebral, episódios intensos de crises convulsivas ou qualquer outra condição que leve à hipóxia. Hipóxia é a falta de oxigênio no cérebro por algum momento ou por algum tempo. Outros exemplos são o uso excessivo de substâncias psicoativas em geral, como drogas ilícitas, álcool ou até mesmo medicamentos. Essas condições da vida podem levar não somente a uma depressão aguda, como também a outros transtornos como de ansiedade, por exemplo.
4. Episódios depressivos que não são exatamente patológicos também ocorrem bastante, em que pode haver remissão total dos sintomas quando o sujeito aprende a lidar com as demandas, pois a maioria das pessoas tem sentimentos e se abalarão com algum processo traumático ou de luto a se passar na vida. Alguns têm mais tolerância que outros a determinadas situações, e isso é natural, visto que cada ser humano é diferente do outro. Porém, no início, citamos que existem riscos para qualquer pessoa que está depressiva, independente de qual seja o tipo de depressão ou a causa dessa. Isso é algo muito sério, pois nessas condições muitos perdem totalmente o interesse pela vida. Alguns pensam em suicídio ou até mesmo acabam cometendo. Outros entram em vícios e há quem desapareça sem deixar notícias. Existem inúmeras reportagens que já entrevistaram moradores de rua, os quais relatam ter acabado nessas condições por causa da depressão. Relacionamentos bonitos são desfeitos, famílias são destruídas, empregos perdidos, vidas ceifadas, crimes cometidos. E essa lista pode ser ainda muito maior, de forma que não caberia um vídeo, por mais longo que seja. A boa notícia é que tudo isso pode ser evitado, e se você se encontra em uma situação depressiva ou conhece alguém, a ajuda profissional é indispensável. A primeira coisa a se fazer é buscar um médico e também um terapeuta, psicanalista ou psicólogo. É importante dar atenção e valor para os casos de depressão e nunca cometer o crime de tratar essa condição com desdém, pois a pessoa que está deprimida já está sofrendo muito e a última coisa que essa pessoa precisa é de menosprezo pelo que ela sente e julgamento com críticas do tipo: é falta de fé, isso é ser fraco, isso é frescura. Então, eu reforço e apelo aqui: se você sente que está depressivo, dê esse valor a si mesmo e se cuide. Procure imediatamente apoio em alguém de confiança que você sabe que pode contar, como um familiar ou um grande amigo. E se você conhece alguém que pode estar com depressão, seja você esse alguém de confiança e estenda a mão para essa pessoa. E repito, a ajuda profissional é indispensável. Inclusive, o conhecimento sobre saúde mental não é apenas para profissionais. É muito útil que pessoas comuns e leigas também tenham acesso a esse conhecimento. Então, caso seja do seu interesse, quero te convidar a conhecer o curso Psicanálise, Conheça Seu Inconsciente. Lá você obterá conhecimento sobre psicanálise e também sobre outras formas de terapia que existem para a saúde emocional, ok? O link está na descrição do vídeo. Um forte abraço e por favor se cuide, ok? Até mais!